Olá, muito boa noite para você. Começa agora o Rede TV News. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Boa noite. STF dá prazo para governo federal se manifestar sobre vacinação de crianças. O Ministério da Saúde quer antes discutir o assunto com a sociedade. E você vai ver também. O ministro Paulo Guedes faz balanço e diz que a economia brasileira já está de volta aos patamares pré-pandemia. Fim de ano de compras e de alerta para os golpes. Os hackers estão usando agora o Instagram para atrair as vítimas. O ministro da Economia, Paulo Guedes, apresentou hoje um balanço anual do setor durante uma coletiva de imprensa. Segundo Paulo Guedes, as ações do governo federal e do Ministério da Economia, em 2 anos, foram capazes de colocar o Brasil em pé novamente. Ele afirmou que o executivo manteve o equilíbrio fiscal e melhorou a situação de estados e municípios, entregando o país com os mesmos indicadores do início da pandemia de Covid-19. Está havendo um retorno seguro ao trabalho. A economia cresceu em torno de 5% esse ano. A economia se reergueu, o país está de pé. Ao comentar os programas sociais, Paulo Guedes elogiou o trabalho do governo para viabilizar o auxílio emergencial e ressaltou as negociações para efetivar as mudanças do Bolsa Família para o programa social que foi substituído pelo Auxílio Brasil. Guedes ainda falou que a arrecadação de impostos está em alta no país. Para o ano que vem, o ministro prevê uma desaceleração econômica para combater os juros e não descartou a possibilidade da privatização dos Correios e da Eletrobras. Ele garantiu que a inflação de 2 dígitos será provisória. Uma empresa privada mobiliza 6,5 vezes o orçamento anual do governo. Para entenderem a diferença de ordem de magnitude, de por que o nosso futuro está nos investimentos privados, de por que o nosso futuro está na troca de eixo. Não adianta fazer o que deu errado 30, 40 anos. Quer dizer, o Brasil foi perdendo dinâmica de crescimento. É prisioneiro de uma armadilha de crescimento zero, estatais sem capacidade de investimento, presas para episódios lamentáveis de corrupção, mensalão, petrolão, caixão, recursos desviados. E a nossa analista de economia, Salete Lemos, acompanhou essa coletiva do ministro Paulo Guedes e traz mais informações para a gente. Boa noite, Mauro. Milena, boa noite a você que nos acompanha aqui no Rede TV News. O curioso nessa entrevista do ministro Paulo Guedes é que enquanto ele afirmava aqui, para nós jornalistas, que a economia está andando, apesar dos enormes desajustes trazidos pelo coronavírus, nos Estados Unidos, o presidente americano comentava com jornalistas a aprovação de projeto de lei que eleva o limite da dívida norte-americana, flexibilização no teto dos gastos públicos, uma medida de ajuste aprovada também aqui. O desequilíbrio das contas públicas, o avanço dos preços, da inflação, o aumento do desemprego, são questões discutidas e enfrentadas por todos os países do mundo. E as medidas de controle a esses desequilíbrios, gente, não são muito diferentes. A exemplo do que está fazendo o Banco Central do Brasil, também o Banco Central americano se prepara para aumentar a taxa de juro, que há mais de 2 anos se mantém em 0% ao ano. Com juros baixos, a economia mundial entendeu o quê? Entendeu que o impacto do desaquecimento, consequência corona, seria menos letal. Agora, outro momento. Com a economia mundial retomando o fôlego, as atenções se voltam para a necessidade de controle da inflação e aumento da taxa de juro. Quanto maior a taxa de juro, menor o consumo e menores as pressões sobre preços. Lições básicas de economia, seguidas à risca por todo o mundo. O momento econômico é delicado? É, aqui e lá fora, mas ainda não chegamos no fim do mundo. Uma boa noite para você, eu volto no ano que vem e não deixe de aproveitar o seu final de semana. Obrigada, Salete.
Os campos do pré-sal de Sépia e de Atapu, em Santos, foram arrematados hoje no último grande leilão de petróleo de 2021. O governo federal arrecadou 11 bilhões e 100 milhões de reais. Desse valor, 7 bilhões e 700 milhões de reais vão para estados e municípios. Os 2 consórcios vencedores têm a participação da Petrobras. E o Supremo Tribunal Federal realizou hoje a última sessão plenária do ano. No discurso de encerramento, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, fez um balanço do que foi feito no ano e disse que a corte priorizou salvar vidas. Em respeito às vidas ceifadas de nossos pais, avós, filhos, amigos, devemos seguir todas as recomendações técnicas para evitar maiores perdas. No segundo ano da pandemia, o Supremo Tribunal Federal novamente priorizou processos que visavam salvar vidas e garantir a saúde dos brasileiros, sempre valorizando a ciência e rechaçando o negacionismo. Fux disse ainda que em 2021 a corte recebeu diversos tipos de ataques, mas conseguiu afastar as ameaças e teve o apoio dos brasileiros. Nessa árdua caminhada de 2021, um ponto merece destaque. Ao mesmo tempo que o Supremo Tribunal Federal esteve ao lado dos cidadãos brasileiros, honra-nos constatar que os cidadãos brasileiros também permaneceram ao lado do Supremo Tribunal Federal, mesmo nos momentos mais tormentosos e especialmente diante das ameaças mais duras às instituições democráticas. O ministro também elogiou o papel da imprensa. Neste ponto, é importante enaltecer o trabalho da imprensa livre. Trata-se de pilar essencial de nossa sociedade democrática, exercido a partir da atuação corajosa e independente de jornalistas nacionais e estrangeiros, que testemunham os fatos, buscam a verdade e apresentam ao mundo com destemor e com responsabilidade. O ministro Edson Fachin foi eleito hoje para a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Ele assume a função em 28 de fevereiro e fica à frente do tribunal até agosto, quando completa 2 anos como ministro da Casa. O vice de Fachin no TSE será Alexandre de Moraes. O Congresso Nacional derrubou hoje um veto do presidente Jair Bolsonaro e, com isso, manteve o aumento do valor do fundo eleitoral em 2022. A lei prevê 5 bilhões e 700 milhões de reais para financiar as campanhas nas eleições do ano que vem. A destinação de mais recursos públicos para o fundo eleitoral recebeu o apoio de 317 deputados e de 53 senadores, governistas e de oposição também. Rondônia é o primeiro estado a proibir a obrigatoriedade do passaporte da vacina. O Partido dos Trabalhadores entrou na justiça contra essa medida. Sancionada na semana passada, a lei proíbe em todo o estado de Rondônia a exigência do passaporte sanitário, seja por meio físico ou digital. A justificativa do governo é que o passaporte gera discriminação e fere as liberdades individuais. O texto proíbe ainda qualquer sanção administrativa aos servidores públicos e aos trabalhadores do setor privado que se recusarem a tomar a vacina contra a Covid-19. A lei também estabelece que pessoas não imunizadas não podem ser impedidas de acessar, permanecer e frequentar qualquer local, seja público ou privado. O governador de Rondônia, Coronel Marcos José Rocha, também sancionou outra lei que vai contra a vacinação compulsória. No Brasil, a vacinação é compulsória, mas de forma indireta, já que as pessoas que não se vacinam sofrem com proibições e determinadas restrições, como acesso a shows e espaços públicos. O assunto já foi tratado, inclusive, no STF. Eu sancionei as 2 leis que proíbem a exigência de passaporte sanitário dentro do estado de Rondônia. É um respeito aos nossos cidadãos. Depois da sanção do governador, o Partido dos Trabalhadores ingressou no Tribunal de Justiça do Estado com uma ação para declarar as medidas inconstitucionais. O partido justifica que as 2 leis causam um evidente prejuízo à saúde do estado de Rondônia e incentivam as pessoas que não desejam se imunizar. Um dia depois da aprovação dos projetos na Assembleia Legislativa, o presidente Jair Bolsonaro comentou o tema e apoiou a medida.
Como vimos aprovar no dia de ontem, na Assembleia Legislativa de Rondônia, a proibição da exigência do passaporte vacinal. Está lá, o governador Marcos vai agora decidir se vai vetar ou sancionar. Eu tenho certeza que ele vai sancionar. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, deu prazo de até 48 horas para que o governo se manifeste sobre a aplicação de vacinas contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos de idade. A vacinação para o público infantil foi aprovada ontem pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Na decisão, o ministro Ricardo Lewandowski determina que o governo apresente a complementação do Programa Nacional de Imunização com a inclusão das crianças de 5 a 11 anos de idade. O governo deverá descrever as etapas de início e conclusão da imunização do público infantil. Para começar a vacinação, o governo ainda precisa encomendar ao laboratório as doses do imunizante que são específicas para as crianças. Mais cedo, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que queria discutir com a sociedade antes de dar início ao processo. Vamos passar para vocês um cronograma da sociedade brasileira, um cronograma com todos os steps, todos os degraus de análise. Nós queremos discutir esse assunto de uma maneira aprofundada, porque isso não é um assunto consensual. Há aqueles que defendem, há os que defendem de maneira entusiástica, há os que são contra. Então a gente tem que discutir isso. Eu falei para vocês, vou conversar com o Conselho Nacional de Justiça, com o Conselho Nacional do Ministério Público Federal, para que as decisões sejam tomadas de maneira sólida e a sociedade possa confiar nas autoridades sanitárias como tem feito. O diretor da Anvisa, Antônio Barra Torres, voltou a afirmar hoje que a liberação da vacina para crianças foi uma decisão técnica. Eu venho esclarecer à senhora e ao senhor que esta agência nacional trabalhou no caso das vacinas para crianças no estrito cumprimento do seu próprio ofício. Recebemos material científico pré-avaliado de laboratório desenvolvedor. A nossa agência nacional, ela não vacina ninguém. Ela não injeta no braço de ninguém a vacina. O gestor do Sistema Nacional de Imunizações, responsável, por certo, se não pelo maior, por um dos maiores programas de imunizações do mundo, é o Ministério da Saúde. Pois é, mas em São Paulo, as crianças de 5 a 11 anos devem começar a ser vacinadas em breve contra a Covid-19. O repórter Arthur Neves está com a gente ao vivo e tem as informações. Arthur, boa noite. O que deve acontecer é que o governo paulista deve comprar as vacinas direto do fabricante, é isso mesmo? É isso mesmo, viu, Mauro? Ótima noite para você, para a Milena e a todos que assistem ao Rede TV News. O governador do estado de São Paulo, João Dória, afirmou hoje que vai negociar diretamente com a Pfizer, sim, a compra das vacinas para as crianças entre 5 e 11 anos de idade. Inclusive ontem, gente, a Secretaria Estadual de Saúde enviou um ofício para a Pfizer dizendo sobre o interesse nessas doses da vacina. O governador do estado de São Paulo, João Dória, disse que tem verba em caixa para a compra dessas doses. Falou isso durante coletiva de imprensa, num bate-papo com jornalistas hoje, durante a inauguração de uma estação de metrô aqui na Zona Sul de São Paulo. A gente acompanha agora. A orientação foi imediatamente, dentro dos preceitos legais, fazer inclusive a aquisição da vacina, independentemente do Programa Nacional de Imunização. Nós temos recursos em caixa, a saúde tem recursos e a orientação foi para que possamos vacinar. Isso representa 8 milhões de crianças nessa faixa etária aqui no estado de São Paulo. Olha, nossa equipe de produção entrou em contato com a Pfizer, perguntando sobre essas doses. A farmacêutica disse que vai fazer o possível, tem trabalhado para enviar essas doses aqui para o Brasil, mas não disse quando isso deve acontecer. Nossa equipe também questionou o acordo, o contrato com o governo do estado. A farmacêutica disse que assinou um contrato com o governo federal. 100 milhões de doses devem ser enviadas a partir do ano que vem, inclusive doses para as crianças entre 5 e 11 anos de idade. E olha só, agora há pouco,
a Secretaria Municipal de Saúde aqui de São Paulo confirmou a transmissão comunitária da Ômicron. Ou seja, gente, pessoas que não estiveram no exterior, tampouco tiveram contato com pessoas que viajaram para fora do Brasil, já tem sim a variante Ômicron. Inclusive, 3 pessoas foram diagnosticadas com essa variante. São 2 mulheres, uma de 22 anos de idade, outra de 65 e um homem de 30 anos de idade. Essas 3 pessoas estão relacionadas ao senhor de 65 anos de idade, que foi diagnosticado semana passada com a variante Ômicron. Portanto, já são 13 pessoas aqui na capital paulista com essa nova variante. De São Paulo, Arthur Neves, para o Rede TV News. Obrigada, Arthur. Vamos então aos números da Covid-19 no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde. 21.470.000 pessoas já se recuperaram da doença, 121.000 ainda estão em acompanhamento e desde o início da pandemia, mais de 617.000 pessoas morreram de Covid-19 no país. O menor marca-passo do mundo chegou ao Brasil. Essa nova tecnologia é uma esperança de vida saudável para quem não responde aos tratamentos convencionais para problemas cardíacos. E esse aparelho tem apenas 2 centímetros, já foi implantado nos primeiros pacientes. Um dia fazendo diálise, o seu José começou a sentir cansaço. Eu senti praticamente a pressão abaixar. Abaixou para 9 e 8, aí a doutora achou por melhor parar a sessão. Os médicos que cuidam da saúde dele perceberam que o coração estava numa batida perigosa. Constatado uma cardiopatia isquêmica com insuficiência cardíaca importante e uma doença renal crônica com necessidade de diálise, sessões de diálise diariamente. Além disso, foi constatada uma arritmia cardíaca com frequência cardíaca muito elevada. A situação era de muito risco para um senhor de 56 anos, com apenas 25% do coração funcionando, histórico de infarto e 2 pequenas molas que abrem as artérias, conhecidas como estentes. Para salvar a vida do seu José, os médicos decidiram pela implantação de um micromarca-passo. Em contato com os médicos da ritmologia, tomamos conhecimento desse novo marca-passo que está sendo introduzido agora no Brasil. O marca-passo é bem pequeno e leve, ele tem 2 centímetros e pesa 2 gramas. Olha só a comparação. Essa aqui é uma cápsula de um medicamento. Parece do mesmo tamanho, né? Aqui no Brasil, além do seu José, uma outra pessoa lá no sul do país já recebeu o dispositivo. No mundo, cerca de 100.000 pessoas já vivem com o micromarca-passo. Esse novo dispositivo, que é o Micra, é um marca-passo que a gente chama transcatéter. Ele é colocado através de uma punção da veia na perna, é levado até o coração, ele é implantado diretamente no músculo cardíaco, dispensando assim os cabos eletrodos, né? Então os tradicionais cabos eletrodos que levavam do gerador de pulso até o músculo. Tecnologia que traz qualidade de vida. A colocação desse marca-passo sem fio, eu faço caminhada, já sinto bem melhor, estou dormindo bem, né? E acordo bem. Já dá para correr uma maratona, hein? Opa, dá para dar uma corrida um pouquinho. E nesta semana, uma terceira pessoa recebeu o implante do micromarca-passo aqui no Brasil. E agora a previsão do tempo para esse fim de semana com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Conforme a gente alertou aqui ontem, a chuva foi intensa e forte no Rio de Janeiro. Toda a capital fluminense entrou em estágio de atenção durante a tarde. As ruas ficaram completamente alagadas. Muitos carros foram levados ali pela enxurrada.
parte desse muro desabou sobre esse veículo, ou seja, um verdadeiro caos. O que provocou esse temporal todo foi a passagem de uma frente fria aqui na altura do Rio de Janeiro, que junto com outros sistemas, como a zona de convergência do Atlântico Sul, umidade vinda da Amazônia e um sistema de baixa pressão, estão provocando temporais aí em grande parte do Brasil. Por isso, o último final de semana de primavera vai ser de tempo fechado e chuva forte em toda essa área escura aqui do mapa, entre o norte, centro-oeste e parte do sudeste. Atenção especialmente para essa área aqui entre Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia, onde volta a chover forte durante o final de semana, tá bom? Estão na rota desse temporal e o tempo fica fechado também Cuiabá, Porto Velho, Brasília, e apesar do mau tempo, as temperaturas ficam altas ainda nessas capitais, aí na casa dos 30 graus. No Rio de Janeiro, a chuva começa a diminuir no domingo, ela ainda deve aparecer nesse sábado, pode voltar a causar transtornos, mesmo assim as temperaturas ficam altas, 29, 30 graus no domingo. Na capital paulista, amanhã no máximo uma chuva leve e isolada, a tendência de tempo firme, o sol aparece entre muitas nuvens e as temperaturas não sobem muito não, viu? Fica mais fresquinho, máxima de 26 graus amanhã e de 25 graus no domingo. O tempo fica firme, seco, ensolarado aqui em todo o sul do Brasil, em áreas do sul de São Paulo. No Nordeste, o tempo fica firme em grande parte da região. O sol brilha aí o dia todo entre Fortaleza e Salvador. Em Salvador, máxima de 31 graus. Em Florianópolis, mesmo sem chuva, a temperatura não sobe muito não, tá? Amanhã, máxima de 24 graus na capital de Santa Catarina. Eu fico por aqui. Um ótimo final de semana para você. Tchau, tchau. Em São Paulo, criminosos invadiram a casa do apresentador Ratinho do SBT e, segundo a polícia, a quadrilha procurava por um cofre. 7 funcionários foram feitos reféns. Os empregados foram amarrados, amordaçados e trancados em um dos cômodos. As vítimas não sofreram agressões, mas tiveram objetos pessoais, celulares e relógios roubados. Um dos funcionários foi obrigado a fazer uma transferência bancária via Pix. O apresentador não estava na casa, que é usada como estúdio de gravação. Segundo a polícia, o portão foi aberto com o acionamento de um controle remoto em poder da quadrilha. O caso está sendo investigado. E agora um alerta para essa época do ano em que muita gente está fazendo as compras de fim de ano pela internet. Golpistas estão invadindo contas do Instagram para anunciar produtos por preços bem mais baixos e aí lucrar em cima de quem acredita nessa oferta. Geladeira, cooktop e uma Smart TV. O anúncio estava no perfil de uma conhecida da Marilene. A secretária viu nas ofertas uma boa oportunidade para renovar os eletrodomésticos de casa. Até então eu achava que era confiável, com senha, com e-mail, tudo seu pessoal. Mas era um golpe. Sem desconfiar de nada, a Marilene pagou pelos produtos à vista. Um prejuízo de R$ 2.400. É fácil demais para o golpista fazer esse tipo de coisa com a gente. A gente é trabalhador, corre atrás todos os dias e tem que perder seu dinheiro assim, sem mais nem menos. Os golpistas usaram a conta da Irília, que só percebeu que teve o Instagram hackeado quando foi alertada por outra amiga, que desconfiou das postagens. Além de muito transtorno e constrangimento, a Irília também se sentiu vulnerável. A sensação que eu tive foi de que eu fui roubada. Era como se tivesse roubado meu telefone, tivesse roubado a minha carteira, tivesse roubado a minha bolsa. Foi a mesma sensação de perda, sabe? É super importante ela já comunicar, fazer uma denúncia junto às delegacias de crimes cibernéticos, para exatamente começar a ter esse poder de investigação, poder ter registro, para poder coibir essas práticas. Agora que as vendas pela internet estão mais aquecidas por causa da proximidade com o Natal, os hackers estão usando agora o Instagram para atrair as vítimas. Os principais crimes cometidos são estelionato e invasão de dispositivo. Um levantamento do Serasa apontou que a cada 8 segundos uma pessoa sofre com tentativa de fraude virtual no Brasil. Foram quase 2 milhões de ataques só nos 6 primeiros meses deste ano. A Delegacia Especializada de Belo Horizonte também registrou uma explosão no número de golpes pela internet. Os casos de estelionato saltaram de cerca de 8 mil em 2019 para 23 mil este ano. A gente percebeu que o mesmo estelionatário que ele utilizava o golpe de
de hackear, ele ter para si o WhatsApp, agora ele está conseguindo com o Instagram. Por quê? Porque as pessoas não utilizam dupla verificação em 2 etapas para o Instagram. E o Instagram, em nota, disse que disponibiliza recursos de segurança para coibir a invasão de contas e também recomenda que as pessoas sempre desconfiem dessas ofertas com valores muito abaixo do preço de mercado. Os 37 aeroportos da Infraero pelo Brasil devem receber quase 3 milhões de passageiros entre os dias 17 de dezembro e 3 de janeiro. As viagens de fim de ano, né? Pessoal viajando. Apesar de muita gente ter medo, voar é o meio de transporte mais seguro do mundo. Antes da decolagem, as instruções. Em caso de uma inesperada despressurização, máscaras de oxigênio para uso individual cairão automaticamente. Puxe uma das máscaras para liberar o fluxo. Coloque-a sobre o nariz e a boca e puxe as tiras laterais para ajustá-la. São procedimentos que ninguém quer usar, claro, mas eles são importantíssimos. Por isso, é essencial prestar atenção em todas as orientações. Nesse centro de treinamento, a companhia aérea tem uma aeronave para simular todas as possibilidades de emergência. O espaço é uma exigência da ANAC para capacitar novos comissários e também para reciclagem. Todas as regras de um voo têm uma explicação, sempre relacionada à segurança do passageiro. A barra de contenção embaixo do assento, por exemplo, é para evitar que a bagagem de mão fique no caminho no caso de uma emergência. A fita fotoluminescente vai sinalizar o trajeto até as saídas se houver fumaça. Raramente acontece, mas a despressurização ocorre quando a pressão dentro da aeronave não é a mesma que em solo, o que afeta a respiração. Nesse caso, a máscara de oxigênio é necessária. O Decleve e a Ana Catarina têm um blog de viagem. Já visitaram mais de 40 países. As filhas, de 7 e 4 anos, acompanham o casal desde o nascimento. Quando o assunto é avião, eles têm uma boa bagagem. A gente nunca passou por isso, mas a gente tem uma despressurização no avião e cair aquelas máscaras de ajudar a criança a colocar, que o princípio é você colocar em você primeiro, para depois colocar na criança. Isso tem uma razão, né? Porque se você tenta colocar na criança, por exemplo, primeiro, né? E vai que a criança não quer, está fazendo alguma coisa, você acaba, se você desmaiar por causa do problema, né? Você não tem nem como ajudar a criança. Lembrando que, durante a pandemia, usando máscara protetora facial, a máscara deve ser retirada antes de colocar a sua máscara de oxigênio. A turbulência é comum. Geralmente acontece quando o avião passa por nuvens. Vale lembrar, a aeronave é projetada para aguentar esse e outros fenômenos, como chuva e relâmpagos. Eu viajei uma vez para o Chile, que estava passando na cordilheira, e aquilo lá para mim é memorável, porque assim a gente não pode esquecer. O avião dá um salto, onde ele está numa linha, parece que ele desce uns 25 a 30 metros, assim, abruptamente. Então, a gente fica todo mundo assim em pânico. Em caso de pouso de emergência em terra, a escorregadeira é acionada pelos comissários após os trâmites de rotina e os passageiros vão seguir a voz de comando e descer pelo escorregador. A tripulação faz reciclagem a cada 12 meses, conhece bem a aeronave e está preparada para todas as situações. Que muitas vezes coisas que a gente pede, tudo tem um porquê. Então, que confiem na gente, nós estamos ali para cuidar da segurança deles, para levá-los em segurança do ponto A para o ponto B. Apesar de muita gente ter medo, voar ainda é o meio de transporte mais seguro. De acordo com o CENIPA, entre 2010 e 2019, foram registrados pouco mais de 1.200 acidentes no Brasil. Desse total, apenas 1,32% envolveu voos comerciais. No mesmo período, mais de 643 mil ocorrências aconteceram em rodovias federais. Ou seja, uma pessoa tem quase 43 mil vezes mais chances de se envolver em um acidente de carro do que em um aéreo. Não criar pânico na cabeça, mas sim tentar, da melhor maneira possível, obedecer aquelas instruções que estão ali colocadas no banco e que foram passadas também pela aeromoça no momento ou um pouco antes da aeronave decolar.
Agora uma notícia inusitada e que nos enche de orgulho, porque um brasileiro de apenas 8 anos de idade é considerado um dos mais inteligentes do mundo e acaba de entrar para a Mensa, que é uma sociedade internacional de pessoas com alto QI, coeficiente de inteligência. Pois é, esse gêniozinho mora em São Paulo e toca 8 instrumentos musicais. Confira. Foi numa apresentação da escola aos 5 anos que Gustavo Saldanha começou a mostrar um interesse profundo na área musical. Virou fã dos Beatles e em pouco tempo aprendeu mais de 50 canções da banda. Hoje, aos 8 anos, o que também chama atenção no Gustavo é a habilidade com a tecnologia. Eu gosto de dar aula para os meus avós online, preparar conteúdo para eles. Eu gostava de criar livros, né? Inclusive que está aberto. Eu gosto de mixar som. Eu gosto de fazer o computador parecer com outro sistema. O Gustavo mora aqui em São Paulo e tem até um estúdio dentro de casa para facilitar o desenvolvimento dele. Domina as plataformas online e toca 8 instrumentos: violão, guitarra, baixo, ukulele, gaita, violino, bateria e teclado. E olha só, ele já tem inclusive um disco gravado. A mãe, claro, fica orgulhosa, mas mantém os pezinhos dele bem no chão. É fantástica a conquista dele e tudo mais, mas a gente tem que ter um cuidado muito grande com a parte emocional dele, que também está se desenvolvendo. E tem outras crianças, outras pessoas, né? Que podem se inspirar nele. O quociente intelectual do Gustavo é 140, portanto, acima do normal, que varia entre 90 e 110. Por isso, foi aceito na Mensa, uma sociedade internacional de pessoas com alto QI. É o brasileiro mais jovem a fazer parte desse grupo chamado de gênios. E essa inteligência diferenciada tem explicação. A inteligência tem um precursor genético. E por mais que o percentual pareça pequeno, ele serve de gatilho para o maior desenvolvimento das regiões do cérebro relacionadas à inteligência. Gustavo está no ensino fundamental de uma escola particular da capital paulista e já tem até promessa de uma bolsa de estudos nos Estados Unidos. Mas o sonho dele vai além. É ter um hotel que chama Gustavo Animation Studios com programa de TV, de rádio, com livros, assim, editora de livro. Bom, mas chega de papo porque a gente quer ver o Gustavo em ação. Fofura, Gustavo. Inteligência com aptidão artística. Olha, antes da gente finalizar essa edição do Rede TV News, tem uma imagem que nós vamos mostrar agora que com certeza vai trazer esperança. Esse Papai Noel lá na Indonésia resolveu presentear as pessoas de uma forma diferente. Ele distribui várias mudas em uma avenida movimentada e a intenção é incentivar o plantio e conscientizar sobre a preservação do meio ambiente. Bonito exemplo, hein? Papai Noel, está animado ele. E o Rede TV News de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia e tenha uma ótima noite. Olha, eu faço agora uma pausa, entro de folga durante uma semana. Mauro Talhaferri e Gabriela de França estarão aqui com vocês na próxima semana. Bom Natal para vocês. E a partir do dia 27, Augusto Xavier e eu retomamos aqui a bancada, desejando também um bom ano para todos. Boa noite. Milena, bom Natal para você, bom ano. Obrigada. Na segunda-feira eu tô aqui com a Gabi para tocar o Rede TV News. Boa noite para você, bom fim de semana. Até lá. Boa noite, gente.